Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à TV EB Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos refletindo acerca da lição de número 2 do primeiro trimestre do ano de 2022. Nesse trimestre nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD acerca da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E no nosso encontro de hoje nós estaremos refletindo acerca da inspiração divina da Bíblia. E eu quero aqui de antemão chamar a sua atenção para o texto áureo que encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a gente percebe claramente uma estratégia comunicativa aqui do apóstolo Paulo, quando ele introduz o artigo definido a, quando ele coloca toda a escritura divinamente inspirada. Esse artigo definido a faz toda a diferença. Se ele não tivesse ali, se fosse apenas toda escritura divinamente inspirada, isso poderia sugerir que existam outras escrituras. Toda escritura que fosse divinamente inspirada, né? Então quer dizer, qualquer escritura que fosse, sugerindo a existência de outras escrituras. Mas quando ele fala toda a escritura divinamente inspirada, ele está singularizando, né? Ele está definindo e dizendo que apenas existe uma escritura, a escritura, a palavra de Deus. Como o texto que fala que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, indicando que Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade e que Jesus é a única possibilidade de vida. Nós temos aqui também nesse texto dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada, né? Apenas uma escritura. É proveitosa para ensinar. E quantas vezes a gente de repente já foi poupado de tomar decisões equivocadas, de andar por caminhos errados, porque a palavra de Deus, ela nos ajudou e nos ensinou, né, qual a melhor decisão, qual o melhor caminho. Então, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela é apta para ensinar, ela é apta para redarguir, que é exatamente responder com argumentos, ela é apta também para corrigir, né? Corrigir a rota, nos tirar das rotas que nos levam ao caos, à destruição, à tristeza, a derrota, e nos colocar no rumo que nos leva em direção ao coração de Deus. Então a Bíblia, ela tem esse poder de nos corrigir, de nos mostrar, de nos apontar o caminho como uma bússola norteadora para a vida do homem. Ela também é apta, proveitosa para instruir em justiça, né? Nos leva a andarmos no caminho justo, na justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E pensando nessa questão da inspiração da palavra de Deus, né, do sopro do Espírito Santo na mente, no coração dos escritores, pensando na vida que essa palavra adquiriu por conta do sopro do próprio Deus, eu afirmo aqui, eu sei que você há de concordar comigo, que essa palavra não tem um trecho que não seja poderosa para produzir muitas transformações, né? Transformar a realidade. Qualquer trecho da palavra de Deus. E eu me lembro aqui de uma história de um certo pastor de uma pequena cidade do interior e de um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele não era crente, ele não tinha ainda aberto o coração para Jesus, mas ele era um homem muito quedado para as coisas de Deus. Ele gostava muito de ajudar a igreja, principalmente financeiramente,
quando havia algumas ocasiões festivas, ele sempre procurava, sempre se prontificava para ajudar, né, nas despesas da festividade. E o pastor tinha um desejo muito grande de ganhar aquele fazendeiro para Jesus, né? Um homem do coração tão bom. O fazendeiro trabalhava bastante nesse sentido, o pastor trabalhava bastante no sentido de ganhar aquele fazendeiro para o Senhor. E em diversas ocasiões o fazendeiro ia visitar a igreja, participar de ocasiões festivas, de alguns cultos especiais, né? E houve um dia em que o pastor precisou viajar, se ausentar da cidade, e os irmãos ficaram incumbidos ali de dar prosseguimento à obra, né? Conduzirem o culto. E era um domingo e os obreiros estavam ali trabalhando, o culto estava acontecendo e o fazendeiro sentiu no coração o desejo de ir à igreja, mesmo sem ter sido convidado. Ele então foi à igreja e foi participar do culto, e ali no momento que o irmão foi designado para ministrar a palavra, ele se posicionou, ele abriu a Bíblia num texto lá no livro de Números, e ele começou a falar aqueles trechos longos, né, que falam sobre genealogia, fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, e ele foi fazendo aquela leitura extensa, apenas focado nessa questão da genealogia, e os irmãos estavam ouvindo, estavam já incomodados, né, porque os irmãos entendiam que a mensagem ali tinha que ser mais objetiva, para de repente tocar o coração do fazendeiro. E aquele irmão continuou aquela leitura, e quando ele acabou a leitura, ele levantou assim o seu olhar para os presentes e disse: alguém aqui quer entregar sua vida a Jesus? E naquele momento o fazendeiro levantou a sua mão e se rendeu ao Senhor. E as pessoas ficaram maravilhadas. No outro dia o pastor chega à cidade, toma conhecimento do que havia acontecido e vai fazer uma visita ao fazendeiro. E ali o pastor interessado pergunta ao fazendeiro o que ele havia sentido, o que tinha acontecido no coração dele para que ele tomasse a decisão. E o fazendeiro então explicou que o irmão estava fazendo uma leitura sobre descendências, né, sobre pessoas que haviam gerado outras pessoas, e mais outras, e naquele momento ele teve uma percepção no seu coração da importância que é a vida dele e as decisões que ele toma, e o quanto isso vai se refletir nas gerações que virão após ele. E ele entendeu que a partir de decisões dele aqui e agora, os seus filhos, os seus netos e as gerações subsequentes podem ter um destino, um futuro abençoado ou não. Então ele entendeu que era fundamental que ele se aliançasse com Cristo, e porque isso iria reverberar em muitas bênçãos para as gerações vindouras, né? Então percebam, irmãos, o quanto a palavra de Deus ela é apta para ministrar, para ensinar, para orientar as pessoas com a ação do Espírito Santo. Logicamente, a gente percebe claramente que não há um texto que seja da Bíblia que não seja uma ferramenta em potencial para provocar assim coisas grandiosas, né? Então é muito interessante isso. A verdade prática dessa lição diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Então, é importante termos isso em mente também. O fato da Bíblia ela ter sido inspirada pelo Espírito Santo de forma verbal. O Espírito Santo ele ministrou no coração dos escritores, né, as palavras, da forma, a formação das frases, das orações, como os textos deveriam ser compostos ali, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a intenção e a indicação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou no coração desses escritores para que as palavras fossem exatamente as palavras que o Senhor tinha no coração. Mas é claro que houve aqui, nessa ação do Espírito Santo, houve um respeito à personalidade do escritor, às limitações intelectuais, né?
limitações linguísticas do escritor. Então, o Espírito Santo não inspirou os escritores a registrarem palavras que nem mesmo os escritores tinham conhecimento. Então, foi tudo dentro da capacidade vocabular, né, de cada escritor. O Espírito Santo respeitou, não violentou a personalidade. Então, é muito interessante essa forma do Senhor trabalhar. Não houve ali uma sessão de psicografia, aonde o Espírito Santo de repente tomou o escritor e ditou ao escritor as palavras, e o escritor foi registrando as palavras de uma forma inconsciente, sem saber ao menos o que estava registrando. Não foi uma sessão de psicografia, foi uma inspiração, mas ainda que o escritor estivesse ali passivamente atendendo às demandas do Espírito Santo, ele também foi ativo no sentido de registrar algo em que ele teve total compreensão, né? E a forma como ele registrou, respeitou as suas próprias características, né? As suas próprias habilidades. Então, é porque eu, pelo menos, falo por mim, eu não tenho um conhecimento profundo do hebraico, eu não tenho um conhecimento profundo do grego e do aramaico, porque a Bíblia também tem algumas porções de aramaico, mas qualquer pessoa que tenha um conhecimento profundo dessas línguas, do grego, do hebraico, do aramaico, vai perceber claramente as diferenças no que diz respeito ao conhecimento, ao nível intelectual de cada escritor. Então, alguém que conhece o grego profundamente vai analisar os registros de Paulo, né? A forma como Paulo registrou a inspiração do Espírito Santo. Essa pessoa vai perceber claramente que aqueles registros vieram de alguém que tinha um nível intelectual bem privilegiado. Já quando alguém analisa os escritos de Pedro, vai ver que, comparando com os escritos de Paulo, era com um nível, por assim dizer, mais inferior, não desmerecendo, né? Mas eu me refiro na capacidade vocabular, no conhecimento linguístico, nas habilidades comunicativas. Claramente, Paulo as tinha mais, né, no nível superior ao de Pedro. E assim também acontece com os outros trechos da Bíblia, os outros escritores, né? Alguns textos mais rebuscados, outros menos rebuscados, mas todos eles trazendo uma mensagem clara, porque essa mensagem ela teve toda ali a participação do Espírito Santo, e sempre houve interesse no Espírito Santo em fazer com que o homem entendesse claramente os desígnios de Deus, né? Muito embora, ainda que a mensagem bíblica seja muito clara e muito óbvia, mas há também toda uma questão de bloqueios que são gerados no entendimento do homem, tanto pelo Deus desse século que colocou escamas no entendimento, né? Como através mesmo das próprias limitações do ser humano em entender algo que tem uma origem sobrenatural, uma origem transcendental. Então é sim necessário o auxílio do Espírito Santo para que, mesmo sendo essa mensagem tão clara, tão óbvia, mas para que o homem consiga enxergar com profundidade a verdade bíblica. Então é muito importante e é fundamental que nós, todas as vezes que estivermos diante da palavra, que nós formos nos debruçar para meditarmos, para aprendermos, para examinarmos as Escrituras, é fundamental que a gente conte com a participação do Espírito Santo. E para que isso aconteça, é fundamental que a gente rogue a Ele, que a gente peça para que Ele venha para estar conosco nesse momento, estabelecendo uma parceria, nos iluminando a mente, o entendimento, para que a gente possa compreender essas verdades
E essas verdades, ao serem introjetadas no nosso coração, sejam verdades poderosas, né, promotoras de vida e de transformação do nosso caráter e de tudo o que diz respeito a nós. Então é muito importante. A nossa leitura bíblica em classe, vamos pensar aqui apenas um versículo de 2 de Pedro, no capítulo 1, verso 19, que diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. E é muito interessante essa habilidade da palavra, da Bíblia, essa capacidade que a Bíblia tem de, ao passo que nós vamos tendo contato com ela, ela vai lançando luz no nosso interior, ela vai nos iluminando. E quanto mais expostos nós estamos à palavra, tanto mais iluminado nós vamos nos tornando. A nossa mente, o nosso entendimento vai clareando. E coisas que de repente eram tão óbvias e estavam tão diante de nós assim tão claramente, nós não conseguíamos entender, mas a partir dessa luz lançada pelo Espírito Santo, e claro, com o esforço nosso, e o esforço nosso está justamente em nós estarmos investindo o nosso tempo, em nos debruçarmos para compreendermos, para estudarmos a palavra. Essa palavra ela vai iluminando o nosso interior, até que chegue um ponto que a estrela da alva nasça, ou seja, até que a claridade seja plena, o dia se faça, seja dia na nossa vida, nós tenhamos um conhecimento profundo e pleno da palavra de Deus e da vontade de Deus que é manifesta através dessa palavra. Então essa questão da luz que a palavra de Deus ela lança sobre a nossa vida e acaba fazendo de nós também um refletor dessa luz. Eu me lembro aqui também da história de um certo homem que era muito rico e um dia decidiu fazer um passeio com o seu iate, né? Foi navegar aí pelo mar com o seu iate e em um certo momento da viagem levantou-se ali uma agitação no mar, um vendaval, e houve um problema no motor daquele barco, e o barco parou de funcionar, ficou à deriva, perdeu-se o controle daquela embarcação. Aquele homem ficou muito assustado, as horas foram passando e ele não via possibilidades nenhuma de que chegasse um socorro, e foi anoitecendo. De repente ele olha para um lugar um pouco mais afastado e ele percebe uma luz muito fraca. E ele então não tinha outra coisa a fazer senão ir em direção àquela luz. Mas o barco não recebia qualquer comando para se dirigir para lá. Ele então coloca o seu colete e nada, salta na água e vai nadando em direção àquela luz. Ao chegar lá, ele percebe que era uma pequena cabana de pescadores, um ponto de apoio de pescadores, e ali havia uma luz muito fraca, né? Apenas para sinalizar. E ele ficou ali, se abrigou naquele lugar. No dia seguinte chegou o socorro e ele, por ser muito rico, ele tomou uma decisão de construir naquele local um grande farol com um facho de luz muito poderoso, para que todas as pessoas que estivessem numa situação como a que ele passou, essas pessoas pudessem ser orientadas por aquela luz, né? E funciona mais ou menos assim na nossa vida. A luz começa fraca, mas à medida que a gente vai tendo contato com a palavra, ela vai se intensificando. E o que o Senhor quer em nossa vida é fazer com que em nós haja um poderoso farol para iluminar e para orientar todos quantos estejam caminhando confusos e desorientados nesse mundo. Então, queridos, que seja a nossa vida como um poderoso farol para a glória de Deus. E pensando nessa questão da Bíblia, né, ser como uma luz que vai dissipando as trevas, eu me lembro de alguns fatos do Antigo Testamento, eram comuns no Antigo Testamento, quando os reis eles iam elaborar algum decreto, algum edito, né, alguma ordem real,
E, via de regra, esses reis, ao elaborarem esses documentos, eles assinavam, eles carimbavam ali com o seu anel, o sinete real, eles carimbavam aqueles documentos e a partir daquele momento, aquele documento, uma vez tendo o carimbo real, ele passava a ter autoridade real. Nós podemos perceber isso, por exemplo, na história de Neemias, quando Neemias ele foi chamado, né, pelo Senhor para fazer parte de uma missão de restauração da cidade de Jerusalém. E Neemias ele conversou com o rei e o rei lhe deu uma carta, e certamente nessa carta havia o sinete do rei. E Neemias, levando consigo essa carta, ele via claramente que aquele documento abria portas, disponibilizava acessos. Todos os que tinham contato com Neemias e com aquela carta facilitava as coisas para que Neemias pudesse levar à frente esse projeto de restauração da sua terra, da sua cidade, Jerusalém. Nós vemos também no livro de Esther aquele edito que o rei promulgou para que houvesse ali aquela mortandade de judeus influenciado por Amã, e um edito que não poderia ser revogado porque tinha o sinete do rei. Nós vemos isso também na história de Daniel, aquele edito que o rei publicou de que ninguém por um certo período de tempo poderia adorar ou se prostrar diante de qualquer outro que não fosse o próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Então aquele documento que havia ali, o sinete real, ele era irrevogável. Então a gente percebe também de alguma forma, mesmo no sentido espiritual, que a Bíblia ela tem o sinete de Deus. Há o carimbo de Deus autenticando, né, testificando da veracidade dessa palavra. E por isso que a Bíblia ela é revestida com essa autoridade. E por isso o poder que essa palavra tem de causar transformações expressivas na vida de todos quantos se expõem, né? Todos quantos entram em contato com essa preciosa palavra. Então é muito especial. Ainda que no decorrer das gerações, muitas pessoas mal intencionadas, muitas organizações mal intencionadas, no intuito de querer desmerecer e tirar, né, essa autoridade da palavra, essa característica da sua inerrância, e querendo distorcer as coisas. Muitas pessoas já se levantaram elaborando diversos pressupostos filosóficos. Inclusive, na lição passada, nós comentamos acerca de alguns desses pressupostos, falamos acerca da posição liberal, que anuncia, que declara que a Bíblia, na verdade, não é a palavra de Deus essencialmente, integralmente, mas que contém a palavra de Deus, ou seja, apenas partes da Bíblia são consideradas como de inspiração divina, outras partes não, a maioria não é considerada como de inspiração divina. Então essa posição liberal fala exatamente isso, no intuito certamente de desmerecer essa completude da inspiração divina da palavra de Deus. Então, em oposição a essa posição liberal, foi levantada a posição neo-ortodoxa, que também continha erros no seu bojo, né? Porque essa posição neo-ortodoxa, ela diz que a Bíblia é integralmente a palavra de Deus, mas ela, na verdade, só é a palavra de Deus quando alguém, ao ter contato com ela, naquele contato passa a ter uma experiência, né, com Deus, um contato experimental com Deus. Quando alguém, de repente, ao se expor às Escrituras, tem aí uma experiência sobrenatural e transcendente. Então, a partir dessa experiência, a Bíblia passa a ser a palavra de Deus integral para essa pessoa, por conta dessa experiência transcendental. Mas nós sabemos que também não é assim, né?
a ideia que devemos ter acerca da inspiração verbal e plenária da palavra de Deus, plenária no sentido de ser plena. Então levantou-se a posição ortodoxa, que é a que nós acreditamos, que prega que a Bíblia ela é inteiramente a palavra de Deus, incontestavelmente ela é a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que a Bíblia aberta é a boca de Deus, mas ela fechada é um livro comum. Mas nós sabemos que uma boca aberta ou fechada é boca do mesmo jeito. Então a Bíblia aberta ou fechada é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós vamos aqui dar continuidade, trabalhando alguns pontos da nossa lição. Nós temos aqui acerca dos diferentes gêneros literários que compõem a Bíblia, as diferentes figuras de linguagem. Então nós percebemos claramente essa diversidade de gêneros, até por conta da diversidade de escritores. Então foram pessoas que dentro das suas habilidades comunicativas escolheram os diversos gêneros literários para expressar aquilo que o Espírito Santo havia inspirado, colocado no coração dessas pessoas. Então a gente percebe aí a questão da poesia, a questão das parábolas, e de muitas figuras também, metáforas, símiles, nós percebemos em alguns momentos algumas figuras utilizadas que servem inclusive para que as pessoas possam confrontar, que as pessoas possam tentar, a partir dessas figuras linguísticas, desmerecer a palavra, como naquela narrativa de Josué, quando ele estava na batalha contra os gibeonitas, E naquela batalha houve ali uma oração de Josué pedindo a Deus para que o sol parasse, para que ele tivesse mais tempo, na verdade, para que aquela batalha pudesse chegar até o final e o desfecho ali fosse a vitória para o povo de Israel. E a Bíblia, o texto bíblico diz que o sol parou por um tempo, e nós sabemos que, na verdade, não é o sol que para, porque o sol, ele, na verdade, não se move, quem se move é a terra. Então as pessoas utilizam isso para dizer que a Bíblia, ela, na verdade, ela não dispõe dessa idoneidade por causa de alguns textos que mostram um erro, um erro científico. Mas a gente sabe que a estratégia comunicativa ali era para que aquele povo, os ouvintes originais, as pessoas que tiveram o acesso à história em um primeiro momento, elas precisavam compreender o que havia se passado, e elas não tinham o mesmo entendimento que nós temos hoje. Então, ali o contexto era mesmo a sensação de o sol ter parado, e a comunicação foi feita no sentido de que facilitasse o entendimento daquelas pessoas, daqueles leitores originais, das pessoas que estariam tendo o primeiro contato. Então, era uma estratégia para que elas pudessem compreender. Então, não necessariamente ali havia um interesse de Deus de um aprofundamento científico, querendo mostrar como se processa aí todo o movimento do cosmos, todo o movimento do sistema solar, mas era apenas para que as pessoas entendessem o que havia acontecido. A gente pode, de repente, ver isso sendo reproduzido também na narrativa de João acerca do que ele viu lá no céu. No livro de Apocalipse, ele conta em detalhes, em riqueza de detalhes, a experiência que ele teve. E em alguns momentos ele se refere, por exemplo, às ruas do céu, da cidade santa, como ruas banhadas de ouro, E é claro, é possível sim que João tenha visto ouro banhando as ruas da Nova Jerusalém, mas existe também a possibilidade de João ter visto um outro tipo de elemento, de material revestindo aquelas ruas,
que não necessariamente fosse o ouro que nós conhecemos, que nós temos contato, né? Esse ouro que nós temos na terra. Talvez exista a possibilidade de João ter visto um outro elemento, mas que na hora dele interpretar isso e reproduzir isso para que as pessoas pudessem compreender, ele então associou aquele elemento lá do céu com o ouro que nós temos aqui na terra. É claro que pode ser sim o mesmo ouro, nós não estamos aqui querendo distorcer, né? Pode ser o mesmo ouro, mas pode ser um outro componente, um outro elemento, e João de repente usa algo que nós conhecemos para que o entendimento possa ser alcançado. Então existem muitas figuras de linguagem, muitas coisas, né? Muitas associações tipológicas da Bíblia que, na verdade, são como sombras, né? São como ideias para que de coisas que nós temos aqui, que fazem parte do nosso cotidiano, e a gente possa então compreender acerca de um mundo que transcende, né? Um mundo que trafega aí num ambiente sobrenatural e que não é o nosso ambiente natural, não é o ambiente que a gente lida na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? Então existem aí essas estratégias comunicativas para que o entendimento ele pudesse ser viabilizado, tá bom? Então o tópico 3 aqui fala sobre o Espírito Santo e a Bíblia, e eu queria destacar aqui no terceiro ponto do tópico 3, acerca da obra da regeneração e a iluminação. Nós comentamos um pouco sobre isso, e diz aqui: o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora que vem pelo ouvir a palavra. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Então, é mais ou menos aí nesse sentido que nós costumamos dizer que a Bíblia, ela, sem dúvidas nenhuma, ela é inspirada, ela é fiel, ela é digna de aceitação. E por conta disso, ela não pode ser colocada debaixo de questionamentos. Aceita-se por fé. Então toda a narrativa bíblica, todos os fatos, todos os acontecimentos registrados na palavra de Deus, alguns deles transcendem a nossa capacidade de compreender, mas a própria palavra testifica que existem muitos mistérios na Bíblia que, na verdade, nós não vamos compreender, né? Tem coisas que são para nós compreendermos, outras coisas não são, pelo menos nesse tempo, nesse momento. E aí nós vemos a necessidade da atuação do Espírito Santo, né? Jogando luz para que a gente possa, então, alcançar aí o entendimento. Sem o mover do Espírito Santo, sem a afluência do Espírito Santo, sem a participação dele no processo, dificilmente alguém chegará a um entendimento proveitoso da palavra de Deus, né? Sem o Espírito Santo, as pessoas tomarão conhecimento de várias histórias, ficarão maravilhadas, mas elas chegarão só até ao ponto do maravilhamento, né? De ficarem maravilhadas, impressionadas. Mas elas não serão tocadas, elas não serão transformadas, porque essa transformação ela se dá apenas a partir da revelação que é fruto do mover do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo, né? Então a gente pode perceber aqui que a Bíblia, ela nessa nossa lida com a palavra de Deus, muitas vezes a gente fica impressionado dizendo, eu me impressiono com a Bíblia pelo fato dela falar ao meu coração através com o mesmo texto,
através de várias formas, a Bíblia ministra ao meu coração, de várias maneiras, muitas vezes utilizando uma mesma passagem. Quantas vezes a gente de repente está meditando na palavra e de repente algo salta aos nossos olhos, nós somos impactados, nós nos emocionamos, nós somos tocados, aquilo mexe conosco. E às vezes a gente pensa que é a Bíblia se movendo ali para ministrar a nós, mas a verdade é que na maioria das vezes é a forma como nós vamos à palavra que a gente vai perceber determinados trechos da palavra ministrando de um jeito ou de outro ao nosso coração. Por exemplo, quando o meu coração está entristecido e eu vou à palavra, aqueles textos que ministram a um coração entristecido, aqueles textos que promovem consolo a um coração entristecido, via de regra, esses textos eles vão saltar aos olhos. Eles vão ministrar de uma forma mais profunda, porque o meu coração está entristecido e aqueles textos ministram a um coração entristecido. Mas se o meu coração estiver alegre, esses mesmos textos, eu vou passar por eles e eles não vão saltar aos meus olhos. Os textos que saltarão aos meus olhos são aqueles que estarão ministrando a um coração alegre. Então, dependendo do meu estado de espírito, da forma como eu estou, quando eu vou à palavra, um texto ou outro texto vai falar mais profundamente ao meu coração. Então, não é a Bíblia, na verdade, que faz contorcionismo para falar comigo. Ela se mantém lá na posição dela, na riqueza dela. E eu, quando na minha pobreza mergulho nessa riqueza, é exatamente um momento em que eu me torno também enriquecido, né? Então, queridos, é isso que nós a cada dia aprendamos, né? A amar a palavra de Deus, a crermos fielmente nessa inspiração poderosa, verbal, plenária, onde Deus, através do Espírito Santo, usou a vida de cerca de 40 pessoas, num período de 1.600 anos, para fazer com que tudo isso fosse registrado. E esse Deus que inspirou essas pessoas, Ele que tratou com que aquilo que estava no coração dele fosse registrado, colocado no papel, é Ele mesmo quem trabalha até agora para que haja a manutenção da incorruptibilidade da palavra. Tudo vai passar, tudo de alguma forma vai ter fim, mas a palavra do Senhor permanecerá. Então, que Deus em Cristo lhe abençoe, até o nosso próximo encontro. E se esse tempo aqui foi relevante para você, eu convido você então a curtir, a compartilhar e a se inscrever no nosso canal para que ele ganhe mais robustez, né, e possa alcançar a vida de outros queridos irmãos. Que Deus abençoe você. Forte abraço.